Na Cocó. Eita! Histórias que não deveriam ser contadas. Olá, minha gente! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Na Cocó, o seu podcast favorito. Hoje a gente vai falar de um tema que tá continuando, na verdade, o episódio anterior, né? A gente falou de traições, que é algo exclusivo da monogamia. A gente vai falar hoje sobre não monogamia. Gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa expert no assunto, sou uma pessoa que está aprendendo continuamente, lendo sobre, mas não sou especialista, tá? Então vou fazer aqui uma abordagem superficial e geral, assim, genérica para quem não sabe nada sobre o tema. E se você quiser se aprofundar, tem várias referências, inclusive pessoas influentes aí na internet. Regina Navarro, Adriana Ventura, Gabriel Coelho, Juan Fernandes, Murilo do Muro Pequeno, Cá Fernandes, uma pá de gente. Então, não me procurem não, viu? Que eu não sou referência não. A gente pode deixar os links na descrição do episódio. Boa, vamos botar. Estou aqui com o George e Alan. Hello, hello, hello! Olá, pessoal! Que também vão contribuir com dúvidas e, enfim, eu vou tentar ir nesse caminho de perguntas frequentes. Lembrando que nossos canais estão abertos para a gente trocar essa ideia mais profundamente. Diga aí, Alan, nosso e-mail, nosso Instagram. Vamos lá, se vocês todos que estão ouvindo o nosso podcast, não esqueça que você tem acesso a nós de diversas formas. Vou começar pelo Instagram, nosso Instagram tá lá, a gente tá alimentando quase todos os dias. Mas tem story, tem enquetes, participe, é o Na Cocó Pod. Então procure no nosso Instagram por esse nome. A gente tem também o Telegram, você pode procurar com o nome Na Cocó. Pode interagir com a gente lá, dar sugestões, opiniões, discordar do que você acha. A gente vai pensar se a gente vai aceitar ou não a sua discordância. E também tem o nosso e-mail, falenacocó@gmail.com. Esqueci de algo? Esqueceu sim. Tem as enquetes, tem os comentários no episódio e tem também a Aurelo. Inclusive, esse episódio está sendo filmado e só para quem é assinante da Aurelo, vai ter acesso a este vídeo, onde estamos bonitinhos, lindíssimos. Me ameriquei. Dá um oi pro vídeo. Então, quem é assinante da Aurelo tem acesso a esse vídeo exclusivo, sem cortes. Boa! Então, vamos entrar agora no tema não monogamia. O que é não monogamia? Na minha visão, tá, minha gente? Volto aqui a ratificar. Não monogamia é um modelo de se relacionar que não se baseia na exclusividade e no controle sobre a outra pessoa envolvida. Vejam que eu não falei sobre relacionamento amoroso, mas a gente vai chegar lá. Mesma coisa que relacionamento aberto. O que é que vocês acham? O que é que você acha, Alan? Eu já tive esse pensamento de que seria a mesma coisa, até porque eu nunca aprofundei em procurar saber. Eu achava que, tipo, a não monogamia você tem a liberdade de pegar ou se relacionar com quem você quiser. Pegar eu falo no sentido, né, pejorativo não, tá? Pegar que eu falo de se relacionar inicialmente, né, como a gente fala, ficar com as pessoas, isso. Vou corrigir, ficar com as pessoas ou ter um relacionamento com outras pessoas de forma aleatória. Mas na minha cabeça, não era ter um relacionamento, vamos dizer, duradouro. Era algo, vamos dizer, esporádico. Mas com o consentimento de uma outra pessoa que está com você. Então a seriedade seria só com essa primeira pessoa. Exato, e isso. Você teria outros relacionamentos mais superficiais com outras pessoas. Gel, o que é que você acha? O que é que você entende? Eu acho que a grande problemática na minha cabeça é justamente essa pergunta. E eu tô aqui pra aprender. Porque realmente eu não consigo distinguir assim, relacionamento aberto de algo que você tá com alguém e pode pegar outras pessoas. Acho que na minha pergunta eu acabei de entender. Então vamos lá. Relacionamento aberto definitivamente não é não monogamia. E isso se tratando da não monogamia política, né? E eu não vou aprofundar aqui, não sou especialista no assunto, volto a dizer. Porque assim, a não monogamia, ela não visa controlar a outra pessoa que você está se relacionando. Seja em termos de amizade, seja em termos de relacionamento amoroso, mas a gente está focando aqui no relacionamento amoroso, né? Que é aí que entram esses embates, essas dúvidas. Se eu não controlo o outro, eu não tenho que ter regras. E no relacionamento aberto ainda existe a centralidade no casal, né? Existe um casal principal e aí você pode ter relacionamentos superficiais e carnais com outras pessoas e aí vem uma série de regras que na minha mente não funciona. Inclusive eu tinha um relacionamento antigo que a ideia inicial era vamos abrir o relacionamento? Aí a gente começou a pensar, mas a gente faria o quê? Teria algumas regras? E aí essas regras? Como é que a gente garante que a gente vai cumprir? Mas quem garante que a gente não vai se envolver emocionalmente com essas outras pessoas que a gente ficar? E se a gente gostar da pessoa? E se quiser ver de novo? E aí, pode, não pode? Pode assistir Netflix junto? E tal.
Enfim, a gente travou nisso aí e a gente pensou, não, nada a ver. Não vai funcionar, não dá certo, deixa quieto. E aí, me aprofundando mais, né, ao longo dos anos, das leituras e tal, eu entendi que, na verdade, a não monogamia fazia sentido pra mim. Porque, na minha cabeça, não existe como você prever o que pode ou não acontecer quando junta duas pessoas e mais ainda uma terceira pessoa, né? Terceira, quarta, quinta, seja lá o que for. Não é a mesma coisa, por isso, porque o relacionamento aberto tem essa centralidade no casal e existe uma série de regras e a não monogamia justamente questiona essas regras, questiona o porquê de você querer controlar a vontade e os desejos do outro e querer, tipo, uma sensação de segurança que a gente sabe que não é real, né? A gente falou de traições aqui no episódio passado, a gente sabe que a monogamia também não é garantia de fidelidade, nem de nada, Com certeza não. nem de evitar que a pessoa se apaixone por outras pessoas, enfim. E a não monogamia questiona esse lugar, né, de você querer tentar controlar o outro. Mas é isso, na não monogamia, você não pode ter uma pessoa fixa também, que se você tá ficando várias vezes? No relacionamento aberto, pode ser que possa, dependendo do acordo do casal, mas por via de regra não. Mas na não monogamia pode. Na não monogamia você é livre pra ter quantos relacionamentos você quiser. Ah, eu fico na dúvida, sabe? Na dúvida que eu digo assim, nesse sentido dessa configuração. Porque eu tenho amigos que se consideram como não monogâmicos e tenho amigos que consideram que tem um relacionamento aberto. E monogâmicos também tem? Hum? Não tem nenhum monogâmico, não. Não vamos Eu trazer tenho até amigos que são. Não vamos trazer nesse mérito, senão a gente vai entrar no episódio anterior. Mas nesse sentido que eu falo, tipo, eles começaram um relacionamento aberto inicialmente por causa de traições. Mas eram traições que, vamos dizer, eram... Como eu posso dizer? Passadas panos. Um exemplo assim, tipo, a necessidade do outro de relacionar com outras pessoas para se sentir desejado, um exemplo. Então, a partir daí que eles entraram nessa configuração do relacionamento aberto. Mas aí, eles nunca me explicaram se o relacionamento deles é um relacionamento não monogâmico ou se é um relacionamento aberto. Por que falando isso? Porque eles têm relacionamento juntos com outras pessoas, separado com outras pessoas e tem pessoas que, vamos dizer, ali ficam fixas como se fossem os afetos, como os não monogâmicos classificam, né? Sim. Então, é nesse sentido que eu fico na dúvida, meu Deus. Então, é um relacionamento aberto? É não monogâmico? Ou... Isso aí, só eles podem te responder. É isso, mas quando eu pergunto, eles não conseguem classificar. Eu pergunto... Talvez eles não tenham um estudo sobre e aí não saibam dizer, e não estão interessados e pra eles tá funcionando. Aí eles Também falam é pra eles que, permitido. tipo, existe um acordo no relacionamento deles, de uma forma que eles não se, vamos dizer, conflitam. No sentido de o que os dois querem. Eu acho que começou até, na verdade, com um querendo e o outro não. Depois o outro começou a fazer e gostou. Sim. E a partir daí eles criaram essa configuração. Mas aí eu pergunto, é não monogâmico? Eles falavam, não, a gente não é não monogâmico, não. A gente tem nosso relacionamento, a gente quer casar, a gente quer ter filhos. Que isso aí padroniza dentro da monogamia, né? Sim. Entende? Então é nesse sentido que eu falo, que tipo, eu fico sem entender, mas também não é da minha conta entender, não. Não tenho obrigação de entender. E nem eles têm a obrigação de me explicar. Acho que tem que ser algo tranquilo e natural. Se eles quiserem... Se pra eles funciona assim, tá ótimo. Então tudo bem. Agora sim, eu acho importante nesse caso deles que as outras pessoas que eles estão envolvendo nesse relacionamento deles saibam que existe essa centralidade aí nesse casal. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Que existe essa ideia de que eles são os principais, de que eles querem casar e ter filhos, pra que depois eles não joguem essas outras pessoas de escanteio, de repente, né? Isso acontece muito, mas enfim. Professora pergunta. Professora. Professora Helena. Professora Helena. É possível ter casamento não monogâmico? Se eu sou uma pessoa não monogâmica e eu quero casar, problema é meu. Assim, não faz muito sentido na minha cabeça. Eu não conheço ninguém que queira casar, assim, sendo não mono, sabe? Quando você se mune de informações, você entende a origem do casamento, a origem da monogamia, você começa a não ver tanto sentido. Mas, se a pessoa quiser casar, pode. Não existe regra, entendeu? Não existe, você tem que se relacionar com 10 pessoas, você tem que transar com várias pessoas, não existe nada disso. A não monogamia é uma forma minha de ver o mundo. Eu sou uma pessoa que eu não vou aceitar que exijam de mim fidelidade e eu não vou cobrar isso da outra pessoa. Entendi. Entendeu? Se baseia basicamente nisso. Então, é uma coisa de que eu sei que eu sou livre e eu sei que quem se relacionar comigo também pode ser. Mas então, quem chegar já vai saber disso. Então, dentro da monogamia não existe uma centralidade. Da não monogamia? Da não monogamia, é isso.
por teoria, não. Mas é claro que eu posso ter uma pessoa que eu me identifique mais, que eu esteja até morando junta e que possa ter uma maior frequência. Isso não quer dizer que ela é o centro da minha vida, entendeu? Porque quando a gente é monogâmico e a sociedade inteira praticamente é toda monogâmica, e nos filmes, e nas séries, e no teatro, em tudo a gente entende o que é monogamia. Tanto que eu falei no episódio anterior que a gente não precisa nem conversar o que é monogamia, né? Porque a gente já tem aquele conceito subentendido. Na monogamia existe uma regra de que você vai se relacionar com alguém, que você vai começar ficando, aí você vai conhecer aquela pessoa, aí você vai pedir namoro, aí você vai noivar, você vai casar, você vai ter casa, filho, outros bens, e aí vocês vão morrer juntos. Isso é uma coisa criada, enfim, não vou nem entrar nesse mérito muito, mas foi uma coisa criada pelo capitalismo. Pela Disney. Pelo patriarcado. Enfim, eu não vou aprofundar muito nisso, porque tem muita gente falando sobre com mais, né, detalhamento e também envolve questões propriedade. políticas também, né? Enfim. Não tenho medo de falar sobre política, não, mas não sou uma pessoa referência pra estar explicando tanto a fundo esse assunto, mas a monogamia foi algo inventado basicamente para controlar as mulheres e para controlar quem ia herdar os bens dos homens, né, que enfim. Mas é isso, minha gente. É tanto que a gente sabe que os homens são livres para trair, né? E as mulheres nem tanto. A mulher é puta, o cara é garanhão, enfim, todas as histórias até de perdoar, né? A maioria das vezes é as mulheres que perdoam as traições. Homem é assim mesmo, homem nenhum presta. Tudo isso é consequência da monogamia. Eu fico pensando, você falando isso agora, eu fico pensando que muitas das vezes essa questão de a passagem de geração de pensamentos, que é vamos dizer, a questão estrutural que existe, né? Dentro da questão do machismo, do patriarcado. Eu fico na torcida, na verdade, né? Não sei se isso vai existir. Mas daqui a um tempo, talvez isso deixe de ser algo centralizado, esse tipo de pensamento. Assim espero também. Porque eu acho que, querendo ou não, tá existindo muito essa discussão entre as pessoas que não enxergam mais dessa forma de... a mulher, se pegar vários, é uma mulher que não é uma mulher boa pra casar. Muitos têm esse pensamento, né? Mas por quê? Quem disse que a mulher quer casar? Pois é. Aí eu entro nesse mérito. Gente, nem todo mundo quer casar, não. Mas olha... Nem todo mundo quer ter filho. Então, por que padronizar que dentro de um relacionamento você tem que noivar, tem que casar, tem que ter filhos, tem que construir uma família? Eu acho que isso é algo muito padronizado e nem todo mundo quer entrar dentro desse padrão. Nem todo mundo, mas a maioria, meu amigo, não tem jeito. Vejam a Adriana Ventura, que eu mencionei no início, ela tem um livro falando sobre a síndrome da escolhida. As mulheres ainda estão nesse lugar de querer ser escolhida, as mulheres héteros, tá? Por ser escolhida pelo homem, de ser a preferida, sabe? E os homens estão escolhendo. Isso é um fato. Vejam a Adriana Ventura, ela tem um livro falando sobre a síndrome da escolhida e as mulheres ainda estão nesse lugar, né? Não vou nem fazer aqui um recorte racial, que também o buraco é bem mais embaixo, mas enfim. As mulheres estão nesse lugar de serem escolhidas, de serem a preferida, as mulheres hétero, né? Que se relacionam com homens. Elas estão ainda nessa prateleira do amor, que ela chama, e estão esperando serem escolhidas pelo macho perfeito que vai casar com elas. Porque parece que o objetivo da vida da mulher ainda é casar e ter filhos. E cuidar da casa. E parará. É tanto que o casamento monogâmico é aquela coisa centrada na noiva, que inclusive é o único momento que ela é protagonista, né? Depois o homem é que trabalha, o homem é que tem sucesso profissional, ela que fica em casa abdica da carreira, abdica dos gostos, dos passeios para cuidar dos filhos, enfim. É muita coisa envolvida. A gente tá vivendo um momento apesar de tantos momentos de desconstrução, ainda tem muita coisa que a gente carrega, né? Muita, então, racismo. A gente tá desconstruindo essa questão. Muitas mulheres estão falando que não querem ter filhos. Antigamente, tô falando igual aos meus avós agora. Antigamente, minha netinha. Antigamente não se ouvia tanto. Já se ouve mais mulheres falando que não querem casar. Eu não quero nem casar nem ter filho. Né? Já se ouve. Eu te conheço há muito tempo, Sara, e você sempre falou que não quis ter filho. Mas eu acho que naquela época que se falava, desde que eu te conheci lá atrás, assustava muito mais do que você falar isso agora. Com certeza. Né? Acho que até eu questionava você na época. Tipo assim, como assim você não quer ter, sabe? É pra isso que a gente tá lutando, né? Dando a cara a tapa. Então a gente tá vivendo em constante transformação, assim. E acho bem interessante esse tema de estar falando aqui.
hoje nesse episódio. E não é nem também demonizando a monogamia, por mais que existem diversas problemáticas dentro da monogamia. Eu demonizo. Não, eu falo no sentido de que a gente não tá trazendo esse episódio pra demonizar a monogamia, porque tem pessoas que querem realmente ter um relacionamento monogâmico que dá certo e tá tudo bem. E a gente não tá querendo construir um mundo não monogâmico onde as pessoas sejam da forma como a gente pensa que a gente tem que ser. Que a gente queria muito que fosse, mas são escolhas. Acho que as pessoas são livres para escolherem, mas ao mesmo tempo que escolham de uma forma que se sintam no bem-estar e não na condição de eu preciso estar naquela condição para que o outro me aceite, para que eu possa estar inserido dentro da sociedade que é aceitável. Não. É numa condição que você se sinta bem com você mesmo. O complicado, amigo, de você falar sobre escolha é que a gente tem aqui 3 pessoas, né, diferentes. Eu sou uma pessoa não mono, vocês são pessoas mono. Até então. Até então. Mas é isso. A gente falar sobre escolha é muito complicado, porque, como eu disse, a monogamia já tem regras muito claras, de geração em geração elas são passadas. Então você meio que não escolhe. Quando você chega na fase adulta e você entende, caralho, isso aqui não faz sentido pra mim, você tem que pesquisar muito, você tem que ler muito, você tem que procurar ali, cavucar pra você conseguir se munir de informação pra você ir contra uma coisa que é hegemônica. Então é muito complicado você falar de escolha, porque a sociedade não te oferta as 2 opções. A sociedade te diz o certo é esse aqui. Existe a contracultura de você, depois de um tempo, você se munir de informação e fazer diferente, existe. Mas o que é imposto é a monogamia. Eu nunca ouvi falar sobre não monogamia na minha infância. Entendeu? E eu comecei a ouvir falar tem pouco tempo, assim, deve ter uns 20 anos que eu ouvi a primeira vez falar sobre amor livre. Eu conheci uma galera que seguia, né, esse tipo de modo de vida, e eu achava, meu Deus, que loucura, que galera louca, insana, aquilo, nada, hoje. Mas eles eram contra a cultura, entendeu? Era uma coisa estranha, mais ainda há 20 anos atrás. Então, é muito complicado falar sobre escolha quando não é ofertada as 2 opções, né? Enfim, minha gente, procurem saber sobre a invenção da monogamia, qual é a origem disso, porque chega uma hora que realmente começa a fazer menos sentido. Você pode até, depois de se munir de informação, pensar, não, sou monogâmico mesmo, beleza, não conheço ninguém, tá? Mas pode acontecer, né? Quais as bases de um relacionamento amoroso, né, que a gente tá fazendo aqui esse recorte, não monogâmico? Muita gente pensa, então são relacionamentos só superficiais, são relacionamentos casuais, então você não namora ninguém, então você sai pegando todo mundo, é menagem, é bacanal, nada disso. Eu hoje tô me relacionando com uma pessoa, há alguns meses já, com uma mesma pessoa. Essa pessoa também é não monogâmica, tá se relacionando só comigo, e não existe, será? Porque não tem por que mentir, entendeu? A gente sabe da vida do outro, não que tenha que confessar nada, que contar tudo, não é isso, mas as bases do relacionamento não monogâmico são todas de um relacionamento qualquer, que é respeito, carinho, amor, reciprocidade, afeto, atenção, é você dispensar tempo para estar com aquela pessoa, tudo isso que um relacionamento amoroso monogâmico tem, a gente tem também, só que a gente se baseia principalmente na comunicação aberta, né? A gente fala muito sobre os sentimentos, a gente conta, se quiser ou não, também depende do acordo do casal, mas a gente, no meu caso, a gente conta se a gente tá conversando com alguém, se a gente vai ter um date, se a gente vai sair com alguém. Então, e a gente acolhe o outro, né? Poxa, senti ciúme disso aqui, e agora o que é que eu faço? Fazemos nossa terapia, que também é muito importante. Tô pra conhecer alguém que sinta mais ciúme do que eu. Sou uma pessoa extremamente ciumenta. Só que o que é que acontece? Eu não uso esse ciúme pra controlar o outro. Nem pra fazer o outro sentir culpa. Nem pra fazer o outro desmarcar o date dele. Não uso esse ciúme contra a outra pessoa. Nem pra punir, nem pra prender essa outra pessoa, entendeu? Eu tento, na minha terapia, entender de onde vem esse sentimento, essa coisa de, ai meu Deus, será que ele vai me trocar? Também não faz sentido na não monogamia, porque não precisa trocar. Você pode viver histórias em paralelo, né? Você não vai necessariamente ser trocada, porque ninguém tá buscando ninguém pra casar, por exemplo, não tá buscando uma pessoa única. Não é como na monogamia que, me apaixonei por outra pessoa, meu Deus, aí a pessoa entra num drama, porque se apaixonou por uma pessoa, tá namorando com uma pessoa A, se apaixonou pela pessoa B, e agora o que é que eu faço? Será que eu termino com a pessoa A pra ficar com a pessoa B? Isso quando não trai, né?
Porque eu sempre fui muito certinha, assim, quando eu era monogâmica, eu ficava, ai meu Deus, será que eu tenho que terminar com a pessoa A pra viver essa história com a pessoa B? E muitas vezes isso acontece, né? Poxa, termina um relacionamento pra viver um relacionamento novo, porque não pode existir a concomitância, né? Enfim, a não monogamia rompe com isso também. Agora, Sara, a questão do ciúme que você trouxe. Muitas das vezes a gente pensa que o ciúme é um excesso de amor, mas ao mesmo tempo pode ser um excesso não, um sentimento de posse, vamos dizer assim. Sim. Como é que isso, vamos dizer, entra em concordância dentro da não monogamia, no sentido de tipo, não é que não vai existir ciúme, porque ciúme nem sempre é um sentimento de posse, mas muitas das vezes, quando você citou, você pode ter diversos afetos, e você tem uma pessoa hoje que você está a longo prazo, um exemplo. Essa questão do ciúme também não pode ser algo advindo da monogamia que está sendo inserido dentro da não monogamia? Com certeza, amigo, porque a gente é socializado nesse mundo, né? O mundo é monogâmico. Por mais que o ciúme também não exista somente dentro das relações amorosas, né? Uhum, Vamos dizer, a gente tem amigo. vários amigos, mas tem um melhor amigo ali que se ele fizer Sim. qualquer coisa que não seja com você, você tem um ciúme. Também é um Sim. sentimento de posse. Rola. É isso, a gente é socializado na monogamia e a gente tem muito essa coisa da posse. Isso também tem a ver com o capitalismo, né? A questão da posse. E é meu, e se vier alguém vai roubar de mim, eu vou ficar sem, e o que é que eu vou fazer se eu ficar sem essa coisa, sem essa pessoa, né? Existe muito esse medo de perder, né? De você ficar pra trás, de você ser trocado. Isso tudo a gente aprende desde pequeno, e pra romper dói pra caralho. Uhum. É foda, assim, Às vezes nem rompe, né? eu enquanto mulher, então, porra, a mulher é ensinada desde pequena que o objetivo da sua vida é casar, velho, sabe? E aí você cresce naquilo pensando que, nossa, um dia eu vou casar e vou ter filhos. Eu questiono isso desde pequena. Eu sempre pensava assim, oxe, não quero casar, lavar cueca de homem, não. Nem quero ter filho, não. Eu, criança, uma vez eu perguntei à minha mãe, por que você sempre bota o almoço de meu pai, ele nunca bota o seu? E ela não me respondeu nada. Até eu esperando a resposta. Pairou um silêncio e não existia explicação para aquilo. Porque eu sempre questionei, foi uma coisa que sempre me incomodou, é de mim, assim. Hoje eu entendo que eu sempre fui não mono e não sabia, né? Porque eu tive um relacionamento longo e eu sempre tive paixonites, sempre admirei pessoas, sempre me encantava, só que eu ficava bloqueando, né? Não pode, não posso. Sempre fui super certinha, assim, fiel. Nunca dei vazão, mas eu nunca deixei de sentir. Sabe? Não é porque eu amo muito a pessoa A que eu vou deixar de achar uma pessoa que passou interessante, ou um colega de trabalho, ou um professor. Me apaixonava direto por professor, viado. Então, nesse sentido, também não existe traição na monogamia? Existe, só que não é chifre, né? Chifre não existe. Uhum. Tipo, porque todo mundo sabe que todo mundo é livre pra viver a história amorosa que quiser. Só que o que acontece? Às vezes existem acordos, pode existir um casal que seja não mono. Casal é até complicado dizer, né? Porque a gente rompe com esse nome, casal e tal, mas pra facilitar aqui. Pode existir um casal não mono que eles tenham acordos e que a outra pessoa não cumpra, então de alguma forma ela então, traiu. também, mas não é chifre, a traição é uma quebra de um pacto, no caso. Quebra de acordo, quebra de confiança, pode acontecer, sim. Já aconteceu comigo. Não vou contar. Então é isso, minha gente. Muita terapia, sabe? Pra lidar com tantas questões. Quem quiser, né? Claro, ninguém é obrigado. Mas a gente sente muito a nossa autoestima em prova, sabe? São muitas provações, assim. Se a outra pessoa, por exemplo, eu tenho aqui um namorado, né? E aí ele diz pra mim que tá conhecendo uma pessoa nova. E aí vem imediatamente aquele pensamento, porra, e se ela for mais legal, e se ela for mais bonita, e se ela for mais gostosa, e se ela for mais interessante, e se ela faz com ele coisas que eu não faço, e ele gosta de fazer com ela, e ele prefere estar com ela do que comigo. Rola, vai rolar. Terapia, conversa aberta com seu parceiro e segue a vida. É não usar esses sentimentos ruins pra tentar controlar o outro, sabe? É buscar entender de onde vem isso, quais são seus gatilhos e é muito importante nesses momentos o acolhimento da sua parceria, né? Porque eu já tive situações de, poxa, velho, não gostei disso aqui. E a outra pessoa, tipo, mas você tá errado, a gente é não mono. Sim, velho, mas e aí? Eu senti isso aqui, que eu sei que é resquício da monogamia, mas o meu sentimento é verdadeiro. O que é que eu faço com isso? E eu não senti acolhimento. Inclusive, isso vai minando, né, o relacionamento, porque você não sente confiança naquela pessoa para desabafar, isso aí começa já depois a não dizer, porque aquela pessoa não te acolheu, e aí isso vira uma bola de neve, enfim. Eu acho que a base principal é a comunicação, sabe? Outra dúvida frequente, assim, sobre não monogamia é sobre ter vários parceiros sexuais? Também não, mas se você quiser,
Pode. Sim, claro. Entendeu? Eu acho que já deu pra entender mais ou menos aqui que as pessoas são livres, todas as pessoas envolvidas ali naquele relacionamento são livres pra viver a história que quiser viver, com o que quiser viver, na intensidade que quiser viver, do jeito que quiser viver, no país, no lugar, enfim. É mais sobre a forma que você entende os seus relacionamentos, né? Eu, quando me entendi não mono, a partir daquele momento, eu comecei a entender os relacionamentos de uma forma diferente e a querer construir coisas de forma diferente. Abrindo mão da posse, de tudo mais, que eu já falei aqui, né? Então, continuando, uma questão também que me pega muito na não monogamia é a questão do equilíbrio, né? De você equalizar, porque assim, a gente busca romper com a centralidade do casal, a gente busca romper com a hierarquização, né, dos relacionamentos, mas o fato é, ninguém tá com o tempo sobrando. Isso é um fato. Muita gente não quer nem namorar porque fala que tá sem tempo, enfim. Isso também é um resquício do capitalismo, que a gente tem que trabalhar e não priorizar. De ter vários. Como eu falei antes, não é sobre ter vários relacionamentos, mas é sobre a forma que você dá importância a esses relacionamentos na sua vida, né? Uma coisa que me incomoda muito é que geralmente as pessoas monogâmicas, quando assumem um relacionamento, ainda tem esse peso, né? Do assumir um relacionamento, esse negócio pesado. A vida dessa pessoa começa a girar em torno daquele relacionamento. Porque ela começa a fazer tudo com aquela namorade, né? Começa a fazer tudo com aquela pessoa, e aí começa a fazer todos os planos da vida, e aí o tempo livre que tem é pra sair com aquela pessoa, se vai almoçar fora é com aquela pessoa, se vai na casa da família é com aquela pessoa. E com isso vai ficando os outros relacionamentos, por exemplo, um irmão, um amigo, vai ficando de escanteio porque essa pessoa não tem tempo, realmente. O tempo livre que ela tá tendo, ela tá investindo nesse relacionamento aqui que tem que dar certo, né? E o que é dar certo? É casar? É casar e viver até o resto da vida? Enfim, tô trazendo aqui vários questionamentos que nem sempre eu tenho resposta, só pra futucar vocês mesmo. Uma expressão que me incomoda muito que estão usando agora na internet é amizade de baixa manutenção. Mas eu nunca vi falar de um namoro de baixa manutenção, né? Ninguém tem namoro que você fica um mês sem ver a pessoa. Ninguém tem. Porque a gente coloca isso sempre no centro da nossa vida, principalmente as mulheres, que até os BO dos machos quer resolver e quer, sabe, pegar tudo pra ela e ajudar e tal, aí depois o cara arranja outra, dá um pé na bunda, porque afinal ela melhorou o cara, né? Aí ele arranja outra pessoa, aí larga ela lá com a mão na frente e outra atrás, às vezes endividada até, enfim, muitas questões, né, gente? Olha, quando eu começo a pensar, me dá um nervoso. Porque teve gente assim, eu terminei um relacionamento longo, né, recentemente, que a gente mudou a configuração pra não monogamia, mas não mudou a configuração do relacionamento, né? A gente se entendeu, pessoas não mono, e esse relacionamento acabou. E uma amiga minha chegou a perguntar, e aí, amiga, você não voltaria a ser monogâmica por ele, não? Eu falei, amiga, é o que perde sentido, não volta a fazer sentido. Eu não vou ser monogâmica nunca mais, porque é uma parada que dissolveu na minha cabeça. Não tem como você colar o que foi quebrado. Então é algo que não faz mais sentido e eu não voltaria a ser monogâmica por ninguém, assim, porque é uma coisa que na minha mente, no meu sentimento, não tem como mais desconstruir. É tipo café gourmet. Quando você começa a apreciar o café gourmet, minha irmã, não tem como voltar pro pilão. Então, é uma parada que eu sempre digo, é um caminho sem volta. Se você tá curioso, tá querendo saber mais, eu indico demais você procurar referências, procurar se inteirar, né? Porque conhecimento é uma grande arma nesse momento, de você até entender seus gatilhos, suas inseguranças. Se você tá interessado, busque, mas saiba, é um caminho sem volta. Se você tá com medo, minha irmã, não vai não, porque eu duvido que você volte atrás. Sempre tem aquele clássico também, né? Eu não conseguiria, meu amor, tudo bem, ninguém tá te obrigando não, mas é isso que eu falei, né? Eu garanto que se você começar a pesquisar sobre, muita coisa vai deixar de fazer sentido pra você. E é isso. Relacionamento não mono dá certo. Voltando aqui a falar sobre o dar certo, né? Já fui questionada nesse sentido também. Mas eu não sou de superficialidades, eu gosto de profundidade, eu gosto de contar com a pessoa. Eu também, querida. Gosto de fazer planos, gosto de construir coisas, até bens você pode ter num relacionamento não mono, né? Porque também tem a ver com bens, né? A coisa do casamento, da comunhão de bens.
Isso vem muito com a monogamia também, mas você pode ter o que você quiser na monogamia também. Você pode construir coisas juntos, pode ter filhos juntos, pode construir família, se você quiser. A questão é toda baseada no rompimento, né, dos padrões da monogamia, da posse, do controle, enfim, do que eu já falei aqui, não vou repetir. Mas é isso, eu não vou me aprofundar mais do que isso, minha gente. Eu quero saber agora de George e Alan. Se vocês têm dúvidas, se ficou alguma pulguinha aí atrás da orelha, adoro que fique. Dividam aí com nossos ouvintes. O que vocês acharam? Eu e George já viramos amigos não monogâmicos. Achei engraçado que ela falou que não ia se aprofundar, sendo que eu tô aqui na camada Titanic aqui já. Já cavou um... Bobinho, mas é aquela história, quanto mais sei que nada sei, quanto mais você pesquisa, mais você vê, caralho, eu não sei nada mesmo. Objetivamente, queria saber de você, sim ou não, se pra você não monogamia é o desapego total de tudo. No dia que eu chegar lá, eu te conto. Eu tô longe pra caralho, mas sim. É o desapego total. Tem a ver com desapego. Certo, outra pergunta é sobre solteiros não monogâmicos. Como é pra pegar pessoas pra namorar, né? Posso chamar assim, pra ficar com pessoas sendo não monogâmico. Tipo, sendo que as pessoas, por exemplo, no Tinder, as pessoas estão lá esperando o match ideal para criar um relacionamento. Sim. Como é isso, assim? Se entrevista aqui de frente com o Gabriel. Como é isso? Como foi isso? Ótima pergunta, Binho. Obrigada. Eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente. Inclusive, nos aplicativos que eu uso, tem lá na minha bio, não monogâmica. Porque se isso assusta alguém, eu quero que assuste logo. Não venha tomar meu tempo, entendeu? Mas eu sendo mulher negra também, isso é uma parada que dificulta muito pelo fato de eu me relacionar com homens. Eu sinto que isso pesa pra caralho, assim, por exemplo. Já dei match com caras que se dizem não mono, e aí depois que conheci, que a gente até saiu e tal, eu percebi que esses caras estão se dizendo não mono sem ser de fato. Que são caras que estão solteiros, estão na bagaceira, querem sair pegando todo mundo, e aí bota lá na bio que é não mono. Eu percebo também outro padrão, que são os caras que se dizem não mono, que eu acho até que são mesmo, mas que quando vem que eu sou não mono e que eu já tenho um relacionamento, eles já ficam, não vou aqui gastar meu tempo com essa mulher não, porque ela já tem um relacionamento. E aí você pensa, mas a não monogamia não é sobre romper com isso? Por que ela tem um relacionamento? Vai ser um dificultador para que eu tenha um relacionamento com ela. Mas então acaba sendo um filtro pra você também, inclusive. É bom que eles se afastem mesmo, porque eu não tô aqui com tempo pra ficar gastando com gente que, sabe, que não tá disposta mesmo. Eu prefiro que vá embora mesmo. Enfim, eu tenho vários matches que viram matches de prateleira, assim, que não dão em nada, que nem sair com a pessoa a primeira vez rola, porque os caras se afugentam mesmo, se apavoram, parece. E no seu caso, você também tem esse filtro com a questão de, tipo, você no aplicativo ou em outros momentos, vamos dizer, um exemplo, tá num barzinho, numa festa, uma pessoa chega em você coloca isso também como um primordial pra que você se relacione inicialmente com a pessoa? A pessoa ser não mono? Isso. Já tive essa filosofia, só que o que é que eu percebi? Muitas vezes as pessoas se dizem não mono sem ser, muitas vezes, principalmente os caras, né? Eu sou uma mulher que se relaciona basicamente com homens, infelizmente. É o que eu sinto mais atração, mas eu já percebi que isso não deve ser algo pra eu exigir da pessoa, mas a pessoa que se relacionar comigo vai saber que a minha vida é desse jeito, que meu jeito de me relacionar é esse, e ela pode aceitar ou não. Porque o fato de... Eu já fiz esse recorte. Eu só vou me relacionar com pessoas não mono. Só que muitas vezes o cara tá ainda no processo, ou não tá tão disposto, ou começou a estudar agora, ou é de fachada. Então, se eu achar aquela pessoa interessante e ela se disser monogâmica e disposta a aprender, disposta a ouvir, disposta a viver uma história comigo, eu não vou me impedir, entendeu? Não vou mais usar isso como um empecilho. Algo mais, amores? Não, o miojo é só. A gente pode fechar aqui por hoje. O miojo é só, amanhã quem Procurem sabe. referências, procurem se instruir, procurem pesquisar sobre. É um tema que está se falando muito ultimamente, mas acho que ainda se fala pouco. Para que daqui a algumas gerações seja realmente uma escolha ser monogâmico ou não monogâmico. Vou me despedindo por aqui, espero que vocês interajam com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta aí o que vocês acharam e vamos trocar essa ideia.
Um beijo, até o próximo episódio. A gente espera que vocês realmente interajam com a gente, né? Porque é um tema bem, pra alguns polêmicozinho, pra outros polêmicozão. Então, gente, é isso. Beijos. Um beijo, gente. Até a próxima.